Seja muito, muito, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal da Liz. Liz, A-S-M-E A-E-M-S A-M-S. Esse vídeo é um vídeo especial pro Dan Cruz, que ganhou o top do mês de janeiro. É um ranking que eu faço na minha live sobre as doações via Pix que eu recebo. Quem fica em primeiro lugar no final do mês tem direito a um vídeo personalizado de 10 minutos. A escolha do Dan foi, na verdade, para que nós lêssemos uma história do J.R.R. Tolkien. É o livro O Senhor dos Anéis, edição única. Então são todos os livros em apenas um modelo. Eu decidi pegar a primeira parte do livro, em que conta a história dos hobbits. Espero que goste. Eu vou ler em soft voice. Vou começar a ler aqui. Prólogo. A respeito de hobbits. Os hobbits são um povo discreto, mas muito antigo, mais numerosos outrora do que são hoje em dia. Amam a paz e a tranquilidade e uma boa terra lavrada, uma região campestre bem organizada e bem cultivada era seu refúgio favorito. Hoje, como no passado, não conseguem entender ou gostar de máquinas mais complicadas que um fole de forja, um moinho de água ou um tear manual. Embora sejam habilidosos com ferramentas, mesmo nos tempos antigos, eles geralmente se sentiam intimidados pelas pessoas grandes, que é como eles nos chamam, e atualmente nos evitam com pavor e estão se tornando difíceis de encontrar. Têm ouvidos agudos e olhos perspicazes, e embora tenham tendência a acumular gordura na barriga e a não se apressar desnecessariamente, são ligeiros e ágeis em seus movimentos. Possuem desde o início a arte de desaparecer rápida e silenciosamente quando pessoas grandes que não desejam encontrar aparecem pelos caminhos aos trambolhões. E desenvolveram essa arte a tal ponto que para os homens ela pode parecer magia. Mas os hobbits, na verdade, nunca estudaram qualquer tipo de magia, e a sua habilidade para desaparecer se deve somente a um talento profissional que a hereditariedade, a prática e uma relação íntima com a terra tornaram inimitáveis por raças maiores e mais desengonçadas. São um povo pequeno, menores que os anões, menos robustos e troncudos, quer dizer, mesmo que na realidade não sejam muito mais altos, a sua altura é variável, indo de 60 centímetros a 1,20 m em nossa medida. Raramente chegam a 1,5 m, mas eles diminuíram pelo que dizem. Em tempos antigos eram maiores. Bandobras Duque, filho de Cengren II, tinha 1,33 m de altura e conseguia montar um cavalo. Ele só foi superado em todos os recordes hobbitianos por dois hobbits famosos de antigamente, mas essa interessante questão vai ser tratada agora. Quanto aos hobbits do condado, enfocados nesses contos, nos tempos de paz e prosperidade eram um povo alegre, vestiam-se com cores vivas, gostando notadamente de verde e amarelo. Eram brasileiros, gente.
mas raramente usavam sapatos, uma vez que seus pés tinham solas grossas como couro que eram cobertos por pelos grossos encaracolados, muito parecido com os que tinham na cabeça, que eram geralmente castanhos. Dessa forma, o único ofício pouco praticado entre eles era a manufatura de sapatos, mas tinham dedos longos, habilidosos e podiam fazer muitas outras coisas úteis e graciosas. Em geral, seus rostos eram mais simpáticos que bonitos, largos com olhos brilhantes, bochechas vermelhas e bocas prontas para rir, para comer e beber. Assim eles riam, comiam e bebiam, frequentemente com muito entusiasmo, gostando de brincadeiras a qualquer hora, e também de 5 refeições por dia, quando podiam tê-las. Eram hospitaleiros e adoravam festas e presentes que ofereciam sem reservas e aceitavam com gosto. É fato que, apesar de um estranhamento posterior, os hobbits são nossos parentes muito mais próximos do que os elfos, ou mesmo do que os anões. Antigamente falavam a língua dos homens, à sua própria maneira, e em grande parte gostavam e desgostavam das mesmas coisas que os homens. Mas qual é exatamente o nosso parentesco não se pode mais descobrir. A origem dos hobbits se situa nos dias antigos, agora perdidos e esquecidos. Apenas os elfos preservam registros dessa época extinta, e suas tradições tratam quase que inteiramente da sua própria história, na qual os homens aparecem raramente, e os hobbits não são nem mencionados. Mas não há dúvida de que os hobbits, de fato, viveram sossegadamente na Terra-média, por muitos anos antes que qualquer outro povo tomasse conhecimento deles. E estando o mundo, afinal de contas, cheio de inumeráveis criaturas estranhas, esse pequeno povo parecia ter muita pouca importância. Mas na época de Bilbo e de Frodo, seu herdeiro, eles repentinamente se tornaram, sem que o desejassem, tanto importantes quanto renomados, e atrapalharam as deliberações dos sábios e dos grandes. Aqueles dias, a terceira era da Terra-média, já se passaram há muito tempo, e o formato de todas as terras foi mudado, mas as regiões habitadas pelos hobbits dessa época são sem dúvida as mesmas onde eles ainda permanecem: o noroeste do Velho Mundo, a leste do mar. De sua terra natal, os hobbits da época de Bilbo não se preservaram nenhum conhecimento. O amor por aprender coisas novas, que não fossem registros genealógicos, estava longe de ser comum entre eles, mas ainda restavam alguns nas famílias mais antigas que estudavam seus próprios livros, e até reuniam relatos de tempos antigos e terras distantes, feitos por elfos, anões e homens. Seus próprios registros começaram apenas depois da fundação do condado, e suas lendas mais antigas raramente são anteriores a seus dias errantes. Entretanto, está claro a partir dessas lendas e das evidências de suas palavras e hábitos peculiares que os hobbits, como muitos outros povos, se dirigiram para o oeste do passado. Suas histórias mais antigas parecem ser de um tempo em que eles moravam nos vales superiores de Anduin, entre a orla da grande floresta verde e as montanhas sombrias. Já não se conhece com certeza a razão pela qual empreenderam a tarefa árdua e perigosa de atravessar as montanhas e chegar até Eriador. Seus próprios depoimentos falam da multiplicação do homem na terra e de uma sombra que desceu sobre a floresta de modo que essa ficou escura e seu nome passou a ser Floresta das Trevas. Antes de atravessar as montanhas, os hobbits já se haviam dividido em 3 raças relativamente diferentes: pés peludos, grados e cascalvas. Os pés peludos tinham a pele mais escura, eram menores e mais baixos. Não tinham barba ou botas. Suas mãos e pés eram destros e ágeis, e eles preferiam as regiões serranas e as encostas de montanhas. Os grados tinham uma constituição mais encorpada e pesada. Suas mãos e pés eram maiores e preferiam planícies a regiões banhadas por rios. Os cascalvas tinham a pele e o cabelo mais claro. Eram mais altos e esguios que os outros e eram amantes de árvores e florestas. Os pés peludos tinham muito a ver com os anões em épocas antigas e viveram por muito tempo nos pés das montanhas. Migraram cedo em direção ao oeste e vagaram até Eriador, chegando ao topo do vento, enquanto os outros ainda estavam nas terras ermas.
eram a variedade mais comum e representativa de hobbits e, sem dúvida, a mais numerosa. Eram os mais inclinados a se acomodar em um único lugar e perseveraram por mais tempo o hábito ancestral de viver em túneis e tocas. Os grados permaneceram por mais tempo ao longo das margens do Grande Anduin e eram menos reservados em relação ao homem. Migraram para o oeste depois dos pés peludos e seguiram o curso de ruidosa água em direção ao sul, e ali muitos deles moraram por um longo tempo entre Tabard e os limites da Terra Parda, antes de rumar para o norte novamente. Os Cascalvas, os menores numerosos, eram um ramo do norte, tinham um contato mais amigável com os elfos do que os outros hobbits, e tinham mais habilidade com línguas e música do que com trabalhos manuais. E desde antigamente preferiram caçar a lavrar a terra. Eles cruzaram as montanhas ao norte de Valfenda e desceram o rio Fontegris. Em Eriador, rapidamente se mesclaram com os outros tipos que os haviam precedido, mas sendo relativamente maiores e mais aventureiros, eram frequentemente tidos como líderes ou chefes entre os clãs de pés peludos ou de grados. Mesmo no tempo de Bilbo, ainda se podiam notar os fortes traços de cascalvas entre as famílias maiores, como os Tuques e os mestres da terra dos Buques. Na região oeste de Eriador, entre as Montanhas Sombrias e as Montanhas de Lum, os hobbits encontraram tanto homens quanto elfos. Na verdade, ainda moravam lá um remanescente dos Dúnedain, o rei dos homens, que chegaram no Ponente pelo mar. Mas eles estavam desaparecendo rapidamente e as terras de seu reino do norte estavam se deteriorando por toda a região. Havia espaço de sobra para os que chegavam e logo os hobbits começaram a se assentar em comunidades organizadas. Muitas de suas comunidades mais antigas tinham desaparecido e caído em total esquecimento na época de Bilbo. Mas uma das primeiras a se tornar importante ainda permanecia. Embora reduzida em tamanho, situava-se em Bree e na floresta Shed, onde ficava nas redondezas umas 40 milhas do condado. Foi nesses tempos primordiais, sem dúvida, que os hobbits aprenderam suas letras e começaram a escrever na maneira dos Dúnedain, que, por sua vez, tinham aprendido a arte muito antes com os elfos, e nessa época eles também esqueceram todas as línguas usadas anteriormente, e depois disso, sempre falavam a língua geral, o Westron, que era como a chamavam nas terras dos reis, desde Arma até Gondor, e em toda a costa marítima, desde Belfalas até Lúri. Mesmo assim, eles ainda preservaram do passado algumas palavras próprias, bem como seus próprios nomes de meses e dia, e uma grande quantidade de nomes de pessoas. Muito obrigada, Dan, por ter participado ativamente de todas as lives em janeiro, e parabéns por ter vencido o top do ranking. Espero ver você mais vezes na live. Espero que tenha gostado da história dos